Oi, minha querida, você tem um minutinho para escutar uma história que eu vou contar hoje? Não é simples, mas traz muito aprendizado. Talvez você já tenha vivido algo assim ou conheça alguém que passou por essa dor. Antes de começar, me diz, de onde você está me vendo? Escreve aí nos comentários. Adoro saber de onde vocês estão. E, se puder, deixa um like para dar uma força para essa vovó aqui. Agora pega um café, senta e ouve com carinho. Eu já fui uma mulher de muita fé. Sempre acreditei que Deus nos escutava, que atendia nossas orações, que cuidava de tudo. Mas um dia eu perdi minha filha. E, com ela, minha fé se foi também. Depois daquilo, eu nunca mais fui a mesma. Por anos, carreguei um vazio no peito que me prendia no lugar. Até que algo mudou. Uma carta, uma resposta que eu nunca imaginei receber. Foi quando percebi que, às vezes, Deus responde de jeitos que a gente não espera. Dizem que o tempo cura tudo, mas quem falou isso nunca perdeu alguém que amava de verdade. O tempo não cura, ele só ensina a esconder a dor. No início, a gente chora todo dia, depois, só à noite, em silêncio. Com os anos, as lágrimas viram suspiros fundos, daqueles que surgem do nada e apertam o coração. Aí todo mundo acha que superamos, mas a realidade é que apenas aprendemos a viver com o buraco que ficou. Minha filha, Helena, era meio mundo. Desde o momento em que a peguei no colo, soube que minha vida tinha mudado. Pequena, de olhos brilhantes e sorriso leve, parecia feita para trazer luz a qualquer canto. Cresceu. Caia de planos, inquieta, decidida. Adorava dançar pela casa enquanto arrumava o quarto, cantarolando músicas que aprendia na escola. Eu ficava olhando, tentando guardar cada pedacinho dela. Porque, mesmo naquela época, eu temia o tempo. Mas nunca pensei que ele me tiraria ela de um jeito tão duro. Aquele dia começou comum. O aroma do café fresco tomava a cozinha, o rádio tocava baixo num canto, e Helena se arrumava, correndo pro trabalho. Sempre dizia que eu fazia café demais, mas naquele dia não falou nada. Estava avoada, mexendo no celular enquanto comia um pedaço de pão. Notiai a pressa, mas deixai passar. Ultimamente, nossos cafés da manhã eram rápidos. Ela saía antes do sol raiar e voltava à tarde, exausta para conversar. É só uma fase, ela dizia. Mas toda fase vira costume, e todo costume pode virar distância. Não sei bem por que aquilo me incomodou tanto. Talvez o silêncio, talvez o desejo de ter um pouco mais dela. O amor de mãe é lindo, mas às vezes egoísta. Queremos os filhos perto, mesmo quando a vida lá fora os chama para seguir. Naquele instante, senti falta dela, mesmo estando ali do meu lado. Você podia largar esse celular e falar comigo, reclamei, com um tom azedo que nem eu gostei de ouvir. Helena me olhou, surpresa com a rispidez, mas ficou quieta. O que foi? Insisti. Nada, mãe. Só parece que você quer brigar ultimamente, ela respondeu, suspirando. Não era verdade. Mas, quando a dor aperta, a gente desconta em quem mais ama. Quero brigar? Você é quem tá sempre correndo, sem tempo pra nada. Ela largou o celular, ajeitou-o
casaco e pegou a bolsa. Eu trabalho, mãe. Não dá para ficar o dia todo na varanda. Tomando café. Não foi para ser cruel, eu sei, mas palavras ditas não voltam atrás. Se você não dá valor ao que tem em casa, pode ser tarde um dia, retruquei, sentindo um nó na garganta. O rosto dela ficou sério. Por um segundo, achei que ia responder algo. Pior, mas ela só respirou fundo e foi pra porta. Depois a gente fala, mãe. E saiu. Fiquei ali, ouvindo os passos dela sumirem. Queria chamá-la, dizer que era besteira, que eu só queria um pouco dela, mas o orgulho, esse bicho quieto, me calou. O dia passou devagar. Fui pro quintal. Varia calcada, reguei as plantas. O rádio tocava, mas a casa parecia mais vazia. Oh. Tempo esse era estava. Quando a noite caiu, fiz o jantar, esperando ouvir a porta abrir. Como sempre. Esperei mais um pouco, e aí? Comecei a me preocupar. Peguei o celular para mandar mensagem, mas hesitei, ainda. Magoada. Melhor esperar, pensei. FOI. Quando o telefone tocou, meu coração disparou antes mesmo de atender. Algo em mim já sabia. Uma voz séria demais do outro lado disse palavras que mal consegui entender. Um acidente, um carro rápido demais, um choque forte demais. A cozinha encolheu. O mundo silenciou. Segurei o telefone com força, mas minha mente já estava longe, tentando negar o que ouvia. Não sei como. Saí de casa, como cheguei ao hospital. Só lembro do corredor longo, infinito, onde cada passo era uma súplica muda, um grito, para mudar o que não podia ser mudado. Quando vi minha filha ali, deitada, pálida, sem o brilho nos olhos, algo em mim se partiu para sempre. Mia Jolhai, Seguri Ia. Mão dela, que tantas vezes segurou a minha. Queria que ela acordasse, que dissesse que tava tudo bem. Queria pedir perdão, dizer que nossa briga não valia nada. Mas as palavras ficaram presas, e o tempo não esperou eu me consertar. Naquele dia, minha fé morreu com ela. Voltei para casa como uma sombra. Os dias viraram gestos sem vida, levantar, fazer café, sentar na varanda. Sem Helena, nada fazia sentido. A casa ficou grande, os silêncios, ensurdecedores. O pior era a culpa. Me matava pensa que nossas últimas palavras foram duras, que ela se foi, sem ouvir um eu te amo da minha boca. Os anos passaram, mas a dor ficou. O tempo seguiu, e eu fiquei parada naquele instante em que ela saiu pela porta. Vivi, ou melhor, sobrevivi, até o dia em que uma carta mudou tudo. Os dias eram uma rotina vazia. Acordar, fazer café, sentar na cadeira de balanço, esperar a noite. Antes, eu contava as horas para Helena voltar. Depois que ela se foi, o tempo virou um fardo sem propósito. As pessoas tentavam ajudar, diziam que eu precisava reagir, que a vida seguia. Mas como seguir quando o melhor de você ficou? No passado? No começo, recebia visitas. Amigos vinham, parentes tentavam ocupar o vazio. Meu neto, Marcos, sempre dava um jeito de aparecer. Eu via nos olhos deles a pena, e eu queria que fossem embora. Comecei a inventar desculpas, dizer que já estava dormindo. Um a um, desistiram de me tirar daquele breu, e eu fui ficando só. O rádio, que antes animava a cozinha, emudeceu. as
Roupas de Helena ficaram no armário, dobradas. Como ela deixou? O cheiro dela ainda pairava no ar, ou talvez fosse coisa da minha cabeça. Sentia ela em cada canto. Às vezes, de noite. Juro que ouvia sua voz me chamando, mas era só o vento nas frestas da janela. No aniversário dela, fiz um bolo, como sempre. Mas a vela ficou apagada. Não consegui cantar, nem comer. Deixei o bolo na mesa e passei a noite olhando para ele, como se Helena fosse entrar e dizer que era tudo um engano. Mas a porta nunca abriu. Com o tempo, a dor virou um peso invisível. Por fora, eu era só uma velha quieta, de cabelos brancos, andando devagar. Por dentro, era a mulher ajoelhada no hospital, segurando a mão fria da minha filha, pedindo um milagre, que não veio. A saudade era um nó no peito, uma pedra na garganta, e a culpa nunca me deixou. Parei de ir à igreja. Antes, acreditava que Deus me ouvia, que cuidava de nós, que respondia. Mas, quando mais precisei, Ele me deu silêncio. No enterro, olhei pro céu e perguntei por quê. Só senti o vento frio na pele. Então parei de perguntar. Marcos, meu neto, foi o único que não me abandonou. Mesmo quando eu o recebia com frieza, com respostas curtas, ele voltava. Criança, brincava. No quintal, corria entre as plantas, subia na amoreira, ria alto como a mãe. Adolescent. Sentava comigo, perguntava sobre Helena, querendo saber quem ela foi. Agora, homem feito, me trazia livros, chá, falava da faculdade. Insistia para eu sair. Vó, você precisa viver. Ele dizia, mas como viver quando a gente já morreu por dentro? Um dia, ele chegou com uma caixa velha. Colocou na mesa da cozinha e me olhou com um brilho curioso. O que é isso? Perguntei. Sem ânimo. Achei no porão. Tava cheia de poeira. Parece sua, mas nunca vi. Olhei a caixa e meu coração deu um salto. Fazia tempo. Passei a mão na tampa, sentindo a madeira gasta. Era minha. Trancada. Tem a chave? Ele perguntou. Eu guardava uma numa gaveta há anos. Levante-a devagar. Peguei. O metal que não via fazia décadas. Minhas mãos tremiam ao abrir. Dentro, memórias de uma eu que não existia mais. Cadernos velhos. Fotos despatadas. Recortes de jornal. No fundo, um maço de papéis amarrados com fita azul. Peguei com cuidado, desfiz o laço. Eram cartas. Minhas. Antes de virar essa mulher calada e amarga, eu escrevia para Deus desde menina. Punha no papel tudo que sentia, como se falasse com Ele. Escrevia meus medos, minhas alegrias, meus sonhos. Com Eva da Helena. Pequena, agradecia por cada dia com ela. Pedia proteção. Folheei aquelas cartas, lendo. Minha letra jovem, cheia de fé, de confiança. Uma versão de mim que sumiu. Até que achei. Uma que me cortou a respiração. É última. Datada dias antes do acidente. Querido Deus, se o Senhor me ouve, me dê um sinal. Quero crer que tudo tem sentido, que estou criando minha filha do jeito certo. Quero saber se o Senhor fala comigo. Meios olhos marigeram. Pedi um sinal, e dias depois ela morreu. O papel tremia nas minhas mãos. Fechei os olhos, a dor voltando inteira. Será que foi isso?
Será que ele respondeu e eu não vi? Será que era sua forma de dizer que nada estava nas minhas mãos? Marcos me olhou, preocupado. Vó, tá tudo bem. Não tava, mas eu não queria que ele soubesse. Sim, meu filho, só lembranças antigas. Ele sorriu, mas não acreditou. E por que parou de escrever? A pergunta ficou no ar. Por quê? Parei de crer, mas não disse. Suspiriai. Guardei as cartas. Coisa de juventude. Murmuriai. Ele me observou, depois pegou uma folha em branco e pôs na minha frente. Escreve outra, então. Agora. Olhei o papel. Limpo, vazio. Por um instante, hesitei. Mas algo me puxou. Naquela noite, sentei com a caneta na mão, o papel à frente. Fazia tanto tempo que não escrevia para Deus que me senti estranha, quase boba. Não era mais aquela mulher de fé. Mos algo insistia. Suspiriai. Escrevi: Deus, se o Senhor ainda me ouve, preciso saber por quê. Faz tempo que parei de acreditar. Olhei as palavras, sentindo o peso delas. Não sabia se esperava a resposta, se ainda queria uma. Dobrei o papel, guardei na gaveta e apaguei a luz. Na manhã seguinte, levantei sem pensar muito nisso. A vida seguiu seu ritmo monótono. Oh. Sol brilhou, os pássaros cantaram, o café encheu a cozinha de aroma. Fiz tudo como sempre, gestos automáticos. Até que algo quebrou a rotina. Ao abrir a gaveta para pegar uma colher, a carta não estava lá. Um frio subiu pela espinha. Eu sabia que a tinha guardado. Ali. Revirei tudo, mas nada. Meu coração acelerou. Foi quando Marcos entrou, assobiando, com um envelope na mão. Olha o que achei. Vó, disse, balançando o papel. Meus olhos. Esse irregularam. Onde pegou isso? Ele sorriu. Tava na mesa. Achei que era para mim. Meio. Estômago virou. Você leu. Ele hesitou. Li. O chão sumiu. Marcos, ele levantou a mão. Espera, antes de brigar, lê isso. Me deu outro papel. Confusa, perguntei. O que é? Só lê, ele disse, recuando, com mãos trêmulas. Desdobrei. A letra não era minha. As palavras me tiraram o ar. Minha filha querida, eu nunca deixei de te ouvir. Sempre estive aqui. Sei da sua dor, do peso no peito. Mas agora é hora De soltar. Você sofreu demais. É hora de perdor, de seguir. Você não tá sozinha, nunca. Esteve. Meu coração disparou. Era brincadeira. Deli. Ele escreveu? Ou seria possível? Não. Sabia, mas, pela primeira vez em anos, quis acreditar. E você, o que acha? Foi coincidência? Destino, um sinal? Me conta nos comentários. Seguiria aquil papel como se fosse summer. As Palavras pareciam vivas, atravessando o tempo, tocando algo em mim que eu julgava morto. Minha filha querida, fiquei ali, tentando entender. Minha mente girava, meus olhos iam. Do papel pra Marcos, buscando lógica. Foi. Você que escreveu? Perguntei, a voz quase sumindo. Ele sorriu, mas não respondeu logo. Você acha que fui eu, vó? Entrei os olhos, tentando decifrá-lo. Você é um bom menino, mas nunca te vi escrevendo cartas como Deus.
Ele deu de ombros. E se fosse, mudaria algo? Queria dizer que sim, mas no fundo sabia que não era só quem escreveu, era o que eu senti. Pela primeira vez em anos, um peso diferente. Nasceu em mim, não só dor. Você acredita que foi um sinal? Perguntei. Ele puxou uma cadeira e sentou. Não sei, vó. Mas sabe o que penso? Às vezes, a gente espera Deus falar alto e esquece que Ele pode sussurrar nas coisas pequenas. Aquilo me pegou. Pequenas coisas. Ele continuou. Uma brisa no fim do dia, um abraço forte, uma música que toca do nada. Um sonho, até um papel com palavras. Olhei. A carta. As letras me desafiavam. Mas por que agora, depois de tanto tempo? Ele apoiou os cotovelos na mesa. Talvez porque agora você tá pronta para ouvir. As palavras dele ecoaram. Será que era isso? Será que eu me fechei tanto que não vi os sinais? Fiquei inquieta. Levantei e fui pra janela. A luz do fim da tarde dourava a cozinha. Lá fora, o vento mexia as folhas, e risos distantes de crianças me lembraram Helena, correndo no quintal. Senti-me aperto. Se é uma resposta, o que faço agora? Marcos sorriu. Você decide se vai acreditar. A resposta ficou engasgada. Pus a carta na mesa, passei as mãos no rosto, tentando organizar a cabeça. Mas antes que eu falasse, ele me puxou pela mão. Vem, vó. Pra onde? Ele pegou um casaco e colocou em mim. Vamos sair. Você precisa respirar. Quis dizer não, que tava cansada, mas algo, talvez um resto de fé, me fez ir. Saímos juntos, andando pela rua de pedras. O céu ficava laranja, o ar fresco. Ele me levou a um parquinho perto de casa. Fazia anos que eu não ia lá. Por que aqui? Perguntei. Ele sorriu e apontou um banco sob uma árvore. Senta. Sentei. Então percebi. Era o banco onde eu e Helena sentávamos. Engoli em seco. Lembra, né? Ele disse, sentando comigo. Lembro. As memórias vieram fortes. Helena, subindo na árvore, jogando folhas em mim. Depois, adulta, rindo com café na mão. Contando sonhos. Fechei os olhos. Uma brisa quente tocou meu rosto, suave como um carinho. Abri os olhos, olhei pro céu. Pela primeira vez em anos, senti paz. Marcos me olhou. O que? Foi. Acho que recebi outra resposta, disse. Respirando fundo. Ele sorriu. Ficamos ali, sem pressa, vendo o sol descer, o céu se pintar de dourado e roxo. Algo novo crescia em mim. Talvez eu nunca tivesse estado só. Antes de seguir, me conta, você já sentiu um sinal assim? Algo que te fez crer que Deus estava falando? Escreve nos comentários. E deixa o like, porque o melhor ainda vem. Naquela noite, depois do parque, fiquei na varanda muito tempo. O céu estava claro, as estrelas brilhavam forte. O vento passava livre. E, pela primeira vez em anos, o sufoco deu lugar a algo novo. Não era bem paz, mas também não era dor. A carta estava na mesa da cozinha. Eu não parava de olhar aquelas palavras. Uma resposta, mas de onde? Não dormi direito. Me reverendo na cama. E se fosse um sinal? E se Deus tivesse falado comigo há anos e eu, cega pela dor, não vi? Levantei antes do sol. Fui para a cozinha,
Acendi a luz. A carta estava lá. Sentei, passei os dedos no papel. E se eu tivesse outra chance? Peguei um caderno velho e uma caneta. A mão tremia. Respirei fundo e. Escrevi: Deus, não sei se ainda creio. Não sei se fui eu que parei de te ouvir ou se foi o Senhor que se calou. Mas, se for minha última chance, me mostra o que não vi. Fechei o caderno, deixei na mesa, fiz café e esperei o dia raiar. Quando Marcos chegou, me encontrou. Olhe. Vó, dormiu. Dei um sorriso leve. Não. Muito. Ele viu o caderno. Escreveu de novo. Assente. Ele abriu, leu rápido, sorriu. E como? Essi sente. Pensei antes de falar. Como essi? Tivesse soltado um peso. Ele sentou comigo. Tomo café. Talvez seja o começo. Não respondi, mas sabia que ele estava certo. Nos dias seguintes, comecei a ver as coisas Diferente. Noti o aroma do café, o som do vento nas árvores, o sol na vidraça. nunca. Tinha visto como tudo seguia, apesar de mim. Aos poucos, senti vontade de achar algo que julgava perdido. Uma tarde, decidi fazer o que evitava há anos. Fui à igreja do bairro. O caminho pareceu longo, cada passo um desafio, como se eu quebrasse uma promessa. Ao meu coração. Cheguei, estava vazia. A luz do entardecer entrava pelos vitrais, desenhando cores no chão. O Cairo da incenso pereva. Sentei no primeiro banco, fechei os olhos. Esperi sentir algo. Só veio silêncio. Mas, nesse silêncio, entendi, talvez Deus nunca tivesse parado de falar. Talvez eu quisesse algo grandioso, quando ele estava nos detalhes. Abri os olhos, encarei o altar. Tô pronta pra ouvir. Saí sentindo algo leve no peito. Não. Era fé, não era tristeza. Era leveza. Nos dias que vieram, algo mudou. Não foi milagre. Ei. Dor estava lá, a saudade também. Mas a culpa começou a ir embora. E eu comecei a viver. De novo. Me diz, você já sentiu uma resposta? Chegar assim, quando menos esperava. A leveza que senti saindo da igreja não sumiu toda, mas também não trouxe a resposta final que eu queria. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse aberta a ouvir, sem saber o que Esperar. Os dias passaram, e algo em mim Mudava. Devagar. Marcos notou antes de mim. Você tá saindo mais, vó, disse na varanda, vendo as folhas secas dançarem no vento. Tenho, retruquei. Ele riu, tomou café. Outro dia te vi falando com Dona Cida na feira. Cruzei os braços, fingi impaciência. Foi só um papo rápido. Antes você nem saía de casa. Ele disse. Não respondi. Ele estava certo. A dor da perda sempre me puxou para um vazio sem Sentido. Mas, aos poucos, vi que não precisava ficar lá. Ainda assim, algo não se resolvia. Ei. Saudade de Helena nunca diminuiu, mas o que me matava era a culpa, nossa última briga. As palavras duras, o adeus que não dei. Então, um dia, algo incrível aconteceu. Eu. Organizava caixas no quarto de Helena. Não. Fazia isso há anos. Tudo estava como ela deixou. Peguei um caderno dela, folheei. Entreas. Páginas gastas. Achei uma carta dobrada com cuidado, como se guardada para um momento A special.
Minhas mãos tremiam ao abrir. Letra era dela. Mãe, se um dia eu não estiver aí, quero que saiba que sempre te amei. Mesmo quando a gente brigava, você foi minha melhor amiga, meu maior exemplo. Nunca ficou por nada, tudo que fez foi por amor. Apertei o papel, um soluço escapou. Mia Joel Hai no Chao. Chorando sem parar. Ela sabia. Mesmo depois da nossa briga, ela sabia que meu amor era maior que tudo. Era como se ela me falasse. Isso ali. Fiquei segurando a carta, como se fosse o abraço dela. Depois, levantei e fui pra varanda. O sol se punha, o céu laranja. Fechei os olhos, respirei fundo. A culpa que carreguei. Tanto tempo começou a sumir. Helena não levou mágoa. Ela se foi sabendo que era amada. Isso me deu a paz que eu buscava. Mas calma, a história não acabou. Me diz, você já achou algo do passado que mudou tudo que sentia? Escreve nos comentários. Segurei a carta de Helena contra o peito por horas. Meus olhos liam cada palavra, querendo guardá-las em mim para sempre. Liireli, como se a cada vez algo novo aparecesse. Era Impressionante como o tempo levou minha filha, mas deixou esse sinal do amor que sempre tivemos. Por anos, me torturei com nossa última conversa, o tom frio, o arrependimento. Mas, com a carta, vi que minha dor veio de um medo. Sem razão. Helena me conhecia, sabia do meu amor, mesmo quando eu falava grosso. Sabia que tudo que fiz foi por ela, sem mágoas. Pela Primeira vez, respirei sem aquele peso. Marcos Chegou depois. Vó, tá bem? Perguntou-me, vendo na poltrona com a carta nas mãos, sem lágrimas. Tu achei isso no quarto dela. entreguei a carta. Ele leu em silêncio, respirou fundo e sorriu. Incrível, vó. É, meu filho. O silêncio entre nós era leve, como se compartilhássemos algo sagrado. O que vai fazer agora? Ele perguntou. Pela primeira vez. Eu sabia. Vou seguir em frente. As palavras saíram firmes, com uma certeza rara. Ele sorriu. Sabe, vó, quando a gente carrega um peso tanto tempo, nem vê como ele nos segura. Assenti, alhando o horizonte. Já carreguei esse peso demais. Decidi ali. Algo em mim dizia que eu precisava dar sentido novo àquela dor. Helena Sanhava. Grande, queria mudar o mundo. Pra Honrala. Eu tinha que fazer o mesmo. Naquela noite, sentei com a carta. Dessa vez, dobrá-la não. Trouxe tristeza, trouxe liberdade. Me diz, você já soltou um peso que carregava há anos? Como? Foi. Conta nos comentários. E deixa o like, porque o último capítulo é imperdível. No dia seguinte, acordei antes do sol. O céu Tava escuro, a casa silenciosa. Por anos, essa hora era mais solitária, quando vazio de Helena passava mês. Mas aquela manhã era diferente. Levantei devagar, calcei os chinelos. Fui para a cozinha. O cheiro do café tomou o ar. E por um instante quase ouvi a risada dela. Ecoando. Dessa vez, não doeu. A lembrança veio, como um carinho. Peguei a carta que escrevi. Na noite anterior, dobrei com cuidado. Saí pra varanda e esperei. Marcos chegou logo. Bom dia, vó.
Bom dia, meu filho. Ele notou algo. Em mim. Tá tudo bem? Assenti, com um sorriso. Leve. Acho que sim. Pela primeira vez em anos. Acho que sim. Sentamos juntos, vendo o sol. Nascer. Pensei muito nisso tudo, falei depois. Sobre a carta da Helena, as respostas que achei que nunca teria. E o que decidiu? Respirei o ar fresco de manhã. Se Deus me respondeu, preciso fazer algo com isso. Ele sorriu, esperando. Vivi presa na dor, acando. Que era para honrar sua mãe. Mas agora vejo que tava me esquecendo de viver. Ela nunca ia querer te ver assim, vó, ele disse. Eu sei. Olhei a carta nas mãos. Por isso, acho que é hora de dizer adeus. Ele me olhou, curioso. Como assim? Quero ir ao túmulo dela. Ele ficou surpreso. Tem certeza? Eu nunca voltei ao cemitério depois do enterro. Não aguentava ver o nome dela na pedra, um lembrete cruel. Mas agora era diferente. Sim, meu filho. Chegou a hora. Fomos de carro. No caminho, minhas mãos estavam frias, mas o coração firme. Chegando lá, um arrepio me percorreu. O lugar estava calmo. Uma brisa leve mexia as folhas secas. Marcos caminhou comigo, me apoiando em silêncio. Parei diante da lápide. O nome dela, as datas, o começo e o fim. Mas ali não vi só pedra. Vi os olhos dela criança, os momentos felizes. Cada risada, cada abraço. Tirei a carta do bolso. Minha filha, minha avó saiu tremendo, mas sem dor. Passei anos achando que te perdi. Agora sei que você nunca me deixou. Passei. Carta na lápide e sorri. Te amo. Sempre vou te amar. O vento soprou forte, e algo em mim se soltou. A dor deu lugar a algo novo. Não. Era Deus, era recomeço. Marcos apertou minha mão. Ficamos ali, deixando o silêncio falar. E você? Já precisou soltar algo para seguir? Teve um momento assim? Conta nos comentários. E deixa o like, porque essa jornada acaba aqui. Mas novas histórias sempre começam.